Fala galera, imagina só, você aceita um emprego que paga bem como babá de uma criança rica, mas você descobre que precisa cuidar do boneco porque esse é o filme Boneco do Mal de 2016. Eu sou F, o espírito fraco, então vem comigo e vamos recapitular. Greta é uma jovem que está em busca de um emprego em outro país, pois sua vida não está fácil e ela está fugindo do seu namorado violento. E como o destino não brinca em serviço, ela encontra um emprego como babá de uma criança em uma família rica na Europa. E aparentemente está tudo bem, pois o salário é muito bom e o local é uma grande mansão no meio do nada. E acho que vocês já entenderam. Já avisei que vai dar merda isso. Pois só de ver aquela casa enorme e velha no meio do mato, sem ter pra onde correr e pedir ajuda, a chance de dar ruim é muito grande. E galera, essa semana estou me sentindo meio assado, mas não é por isso que vocês estão pensando, porque eu comecei a fazer corrida de rua. Após chegar na casa, ela começa a conhecer o local e Malcolm, que é o caseiro, ele começa a mostrar o local e diz que o trabalho dela seria muito fácil. E claro que ele não pode perder a oportunidade, né? Porque não é todo dia que ele vê uma mulher. E ele começa a dar em cima dela e diz que sabe ler o chiclete dela. E olhando, ele diz que ela tinha um passado sombrio e estava fugindo de alguma coisa. Mas ele diz que era apenas uma brincadeira. E galera, só aqui aprendemos algo novo. Quando você estiver na balada, pede pra ler o OB da cremosa, que no ruim você só vai ser currado na prisão. Que porra é essa, marreco? Os donos do local aparecem e são dois velhos estranhos, e eles a levam até a criança, mas quando chega era apenas um boneco feito de porcelana, e nisso ela fica assustada, achando que é apenas uma brincadeira. Mas logo percebe que realmente ela precisaria cuidar daquele boneco macabro e para piorar ainda tinha uma lista de tarefas diárias. E uma dessas tarefas era colocar para comer, trocar de roupa e dar aula de música e história. E ela ainda precisava ensinar um outro idioma. E me pergunto como que ela, com tantas habilidades, não conseguiu um emprego melhor. O dono da casa começa a explicar como era o local e diz que no começo ia ser um pouco estranho, mas com o tempo ela acostumaria, ainda mais se seguir todo o roteiro. E nesse momento qualquer pessoa perceberia que tá muito bizarro, e isso seria mais um motivo para meter o pé no local, pois além de ser um casarão escondido no meio do mato, aonde não tem sinal de telefone nem internet, ainda precisaria cuidar de um boneco bizonho como se fosse uma criança. E para piorar, os pais dele ainda fariam uma viagem durante um mês, mas antes de ir embora, a mãe diz que Brahms gostou dela e que tudo ficaria bem. Mas antes de ir embora, ela começa a chorar e pede desculpas. Greta deveria fazer suas atividades, mas ela coloca um pano em cima do boneco para não precisar ficar olhando para ele, e fica passando o dia todo sem fazer nada das regras, até que de noite ela vai ver o boneco e o pano não está mais em cima dele. E de madrugada ela começa a escutar alguns barulhos pela casa, como se estivessem chamando seu nome. Fala meu nome. Ai, preto. E quando ela chega perto de um quadro da família, uma mão pega no pescoço dela, mas era apenas um pesadelo. Mas quando ela vai olhar o boneco, ele já estava em outro lugar, chorando por ter sido abandonado. Quando Malcolm chega, ela quer entender o que aconteceu naquele lugar, e ele explica que passaria 2 vezes por semana para trazer as compras da casa e o salário dela. E os dois começam a dar uma volta pela casa, e ele mostra que havia um túmulo da família, e Brahms, na verdade, era o filho do casal, que acabou falecendo quando tinha 8 anos, e desde então eles pediram para fazer esse boneco de porcelana como forma de luto. E com tanto dinheiro, será que eles não conhecem um profissional chamado psicólogo? Que loucura! Malcolm, como não é bobo nem nada, a chama pra dar um rolê na noite, já que ela ficaria sozinha naquela casa a semana toda. E Greta vai tomar banho e lavar a chimbica, porque hoje rolaria muita loucuragem. Mas ela começa a sentir a presença de alguém por perto, e quando volta pro quarto, todas suas roupas sumiram. E ela lembrou que a mãe do Brahms disse que ele era muito brincalhão, mas depois de algum tempo devolveria. E não é possível que depois disso ela não queira pedir demissão.
E andando pela casa, o sótão estava aberto e ela faz a burrice de subir a escada. Lá, ela encontra várias fotos da família, mas não tinha muitas fotos da criança pela casa, apenas pinturas, pois Brahms não era uma criança tão feliz assim. E quando ela percebe, a porta se tranca sozinha. Ela tenta de tudo para sair, mas fica presa até o amanhecer, quando a escada misteriosamente se abre e suas roupas voltam para o quarto. Ela tenta contar pro Malcolm o que aconteceu, mas claro que ele acha que ela estava brincando e disse que ela poderia ser sonâmbula. Mas agora tudo começa a piorar, porque quando ela vai dormir, ela escuta um barulho de criança correndo e quando abre a porta do quarto, seu sapato que havia sumido misteriosamente reaparece. E Brahms começa a falar pela casa que seria um bom garoto. O problema é que quando ela vai olhar, ele estava no quarto sentado na cama com o papel das regras do lado, e uma voz diz que se ela seguir as regras, tudo ficaria bem. Greta liga pro Malcolm e conta o que estava acontecendo, mas ele acha que ela só estava em pânico por ficar sozinha, porque em filme de terror ninguém acredita em nada. E agora vamos ver o que os pais do Brahms foram fazer, porque eles deixaram uma carta de despedida e essa viagem de férias seria pro além, porque eles enchem o bolso de pedras e se jogam em um lago. Traduzindo, um dia ela está na cozinha fazendo comida pro Brahms, e ele desaparece e ela quer provar que ele estava vivo. Então chama Malcolm e mostra ele mudando de lugar. E diz que caso ele não se mexa, ela teria que ir embora pois estaria ficando louca. E agora até Malcolm tem motivo para meter o pé e nunca mais voltar ali. Mas como se trata de um filme de terror e até agora não teve nenhuma cena do bem bolado, ele aproveita para ficar com ela, para ela ficar segura. O problema é que Brahms é ciumento e não deixaria ele meter o boneco nela, porque naquela casa só pode ter um boneco por vez, e nisso ele liga o rádio muito alto para mostrar que estava bolado. Malcolm lembra de uma história que aconteceu há 20 anos atrás, quando uma menina ia na casa do Brahms para brincar, mas depois de desaparecer por uma semana, foi encontrada falecida. E a polícia, quando chegou para investigar, ele havia colocado fogo na casa, e foi assim que ele faleceu. E a partir daí, os pais adotaram aquele boneco falando que é o filho, e qualquer pessoa normal voltaria a trabalhar no Bob's, mas Greta é brasileira e não desiste nunca, e diz que ficaria na casa para cuidar dele até o fim. O problema é que os dias vão se passando e seu ex-namorado aparece falando que a levaria para casa. E na boa, o cara é tão grande que parece o Aquaman de baixo orçamento. Malcolm aparece para trazer as compras e vê que o cara estava ali e não era gente boa. E para ter certeza que nada aconteceria, ele decide dormir no carro do lado de fora. O problema é que durante a noite, o ex quer dar uma brincada, mas ela diz que ficaria com Brahms e não queria nada. E no dia seguinte ele acorda com vários ratos dentro da bolsa, mostrando que ele não era bem-vindo ali. E na raiva, ele pega o boneco e quebra no chão. Malcolm entra na casa para saber o que aconteceu. O problema é que antes eles achavam que era apenas um espírito raivoso, mas na verdade o Brahms sai boladão da parede. Tá saindo da jaula o monstro, pô! Ele começa a meter a porrada no cara e eles saem correndo pela casa. E durante essa fuga alucinante, eles descobrem coisas bizarras, como um esconderijo dentro das paredes, onde Brahms observava todo mundo. E além disso, tinha um boneco de tamanho real da Greta. E eu não vou nem imaginar o que ele fazia com esse boneco nas noites solitárias. Eu vou comer tudo. Greta descobre a carta e o que os pais do Brahms haviam armado para ela, pois quando eles saíram para viajar, na verdade eles nunca mais voltariam, pois não aguentavam mais o filho. E durante a fuga dentro da parede, vem aqui uma das maiores burrices que eu já vi no filme, porque Malcolm é pego, mas ela tem a chance de fugir e pedir ajuda, mas ela decide voltar porque é um peido para quem está assado. E voltando, Brahms aparece enorme, cheio de pelo no peito, falando igual criança. E errado ele não está, né galera? O problema é o psicólogo que deixou esse cara solto por aí. E Greta está preparada para tudo, porque ela precisava tirar o Malcolm dali e só conseguiria se deixasse Brahms calmo. E diz que o colocaria para dormir como sempre fazia, mas ela estava com uma chave de fenda na mão e enfia na barriga dele. Mas aí eu te pergunto, o Aquaman de baixo orçamento apanhou para ele, o Malcolm apanhou para ele, qual a chance disso dar certo?
e ela começa a entrar no céu quando ela consegue acertar a chave de fenda mais uma vez, e agora ela consegue sair correndo e leva Malcolm junto, e os dois saem sorrindo como se nada tivesse acontecido, mas vemos que alguém estava na casa e começou a reconstruir o boneco, então talvez ele não tenha dado aquela leve falecida de leve. Mas o verdadeiro plot twist é que agora ela vai voltar pro Bob's e sem o vale-refeição, porque está tendo corte de gastos. E se você chegou até aqui, me diz o que você faria no lugar dela, porque do jeito que as coisas estão difíceis, eu acho que faria até cafuné no Brahms, porque ela ganhava 2.000 euros por semana, o que dá quase o salário anual de um trabalhador brasileiro. E se curtiu, deixa aquele like humilde e se inscreve com o sininho ativado para não perder as loucuragens que estão por vir. Então vamos fazer esse canal crescer novamente. Agora vou nessa, fui! I walk a lonely road, the only one that I